Então, pessoal, antes da gente começar o assunto propriamente dito, tá? Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu até agora sobre probabilidade para a gente chegar lá no proposto com a maior autoridade. Então, dado um experimento aleatório, e sendo esse seu espaço amostral, no qual todos os elementos possuam a mesma chance de ocorrer, ou seja, é uma condição matemática, né? Uma maneira de igualar as chances, né? Tornar um espaço aí equiprovável. Tá? Então, satisfeita essa condição matemática, então vamos para a experiência. Então, seja um evento no qual A está contido no espaço amostral, então a probabilidade de A vai ser o número de elementos contidos em A dividido pelo número de possibilidades contidas no espaço amostral. Então, a gente viu, além disso, né, que existem eventos tidos como complementares. E o que é que isso quer dizer? Então, sabendo que um evento pode ocorrer ou não, e que a probabilidade de que ele ocorra, ou seja, de obter-se sucesso é P, e que Q é a probabilidade que ele não ocorra, ou seja, do insucesso, logo implica na seguinte relação. A chance de ocorrer mais a chance de não ocorrer é igual a 100%. Ou seja, o sucesso, tá? Ou insucesso é igual a 1 menos a probabilidade do sucesso ou insucesso. E aí fica muito fácil a gente entender pelo seguinte exemplo aqui. Então, vejamos. Sabendo que a probabilidade de tirar o 5 no lançamento de dado é dado por P igual a 1/6, tá? E que aí a chance de ocorrer qualquer um dos valores é a mesma, tá? Então, a probabilidade de não se retirar o 5 no lançamento será igual a 1 menos a probabilidade de dar o valor número 5, ou seja, 5/6. Definição de eventos independentes. Então, dois eventos são tidos como independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro e vice-versa. Por exemplo, se lançarmos duas moedas simultaneamente, o resultado obtido é independente do outro resultado. Assim, sendo independentes, a probabilidade de eles se realizarem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de realização dos dois eventos. Logo, se a probabilidade do evento 1 é dada por P1 e a probabilidade do segundo é P2, a probabilidade de tais eventos se realizarem simultaneamente é dada pela expressão P1 vezes P2. E aí fica muito simples da gente perceber quando a gente faz a analogia aqui com o exemplo das moedas. Então vamos lá. Então, caso se lance as duas moedas, a chance de se obter na moeda 1 cara é 50%, ou 1 meio. E na moeda 2 cara, também a probabilidade vai ser de 50%. Então, a probabilidade de se obter cara nos dois lançamentos será do produto do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Ou seja, 1 meio vezes 1 meio, que é igual a 1/4. Contudo, a gente tem os eventos mutuamente exclusivos, né? Então, quando ocorre a realização de um, exclui a realização do outro. Assim, a probabilidade de que um ou outro ocorra é igual à soma das probabilidades de cada um deles se realize. Portanto, a probabilidade se dará pela soma das probabilidades dos dois eventos.
Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o evento tirar cara e o evento tirar coroa são mutuamente exclusivos. Por quê? Porque ou ele vai dar cara ou ele vai dar coroa. Não existe outra possibilidade. Tá? Então, ao se realizar um deles, o outro não se realiza. Desse modo, a probabilidade de se obter cara ou coroa, né? E aí, na linguagem matemática, né? Cara ou coroa, estou falando aqui de união, né? Então, união é somatória. Então, a probabilidade de dar cara é 50%, mas a probabilidade de dar coroa também é 50%. Então, quando você lança uma moeda, tá? Ela vai dar cara ou coroa com certeza. Ou seja, o somatório individual é 100%. Então, a probabilidade de se obter 4 ou 5 no lançamento de um dado será obtida pela soma da probabilidade de dar 4 com a probabilidade de dar 5. Ou seja, se a probabilidade de dar 4 e dar 5 são iguais, então a probabilidade vai ser igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, que é igual a 2 sobre 6, ou seja, 1/3. Variável aleatória. Então, vamos começar com a parte de definição, tá? Para a gente chegar nos exemplos, e aí nos exemplos realmente fica mais simples a gente conseguir entender o que literalmente quer dizer. Então, seja E um experimento aleatório e S um espaço amostral associado ao experimento. Então, uma função de x que associa a cada elemento S, pertencente a S, um número real, é denominado variável aleatória. Então, as variáveis aleatórias serão definidas usualmente pelas letras x, y, z, tá? Mas sempre elas maiúsculas. Tá? Então, se x é uma variável aleatória, como S é numerável, por exemplo, x de S vai ser igual a x1, x2, x3, reticências. Então, os números x e y são os valores da variável aleatória. Então, resumindo, tá? Se E é igual ao experimento, S, o espaço amostral de E, R de x, tá? Vai ser igual aos valores possíveis que x pode assumir. Então, o R de x ele é muitas vezes denominado de contradomínio. Tá? Contradomínio é exatamente a mesma coisa daquele assunto que a gente vê lá em conjunto. Então, assim, S corresponde ao resultado, possivelmente não numérico, do experimento, enquanto R de x é o espaço amostral associado à variável aleatória x, representando a característica numérica que nos interessa. Vamos ao exemplo para clarear aí as ideias. Tá? Então, como a gente já falou, é o experimento. Então, o experimento é jogar duas moedas sobre a mesa. Então, nós vamos jogar duas moedas sobre a mesa e vamos analisar aquilo que a gente quer retirar de informação desse experimento. Tá? Então, a partir do momento que as moedas repousam, a fase aleatória do experimento terminou, ou seja, vai ofertar um resultado. Então, um resultado simples de S poderia constituir na descrição detalhada de como e onde as moedas pararam, tá? Ou, por exemplo, o resultado, né? Se foi cara ou se foi coroa, ou a distância que elas pararam uma da outra, tá? Então, você aí vai informar qual é a variável aleatória que você vai requisitar no problema. Então, voltando ao nosso exemplo, tá? Vamos para uma coisa mais concreta. Então, supondo que o experimento seja o de atirar duas moedas sobre a mesa, a variável aleatória x será
o número de caras K, tá, contidas no lançamento das duas moedas. Então, o espaço amostral associado a esse experimento será definido pelo número de possibilidades que podem ocorrer. Então, como K é cara, tá? Então ele pode aparecer cara coroa, coroa cara e coroa coroa. E como resultados, né, se é o número de caras que aparece, tá? De caras, então a gente conta. Então a nossa variável aleatória x vai assumir os valores. Então cara, 2, cara coroa é igual a coroa cara, então 1, e coroa 0, ok? Então, para a gente colocar num quadro para melhor ilustrar, então a gente tem o nosso experimento, nós temos o espaço amostral associado, nós temos a escolha da variável aleatória, que é a contagem da quantidade de caras, e aí a gente vai ter o nosso contradomínio formado aqui pela quantidade de caras associadas ao experimento. Então, duas na primeira, uma na segunda, uma e 0 na última. De tal forma, né, que existem 4 possibilidades de ocorrência do experimento. Ok? Então, pode-se dizer que os conjuntos A e B serão equivalentes sempre que ocorram juntos. Então, à medida que aparece o resultado A, implica numa função de resultado B. Bom, mas aí a gente está falando de resultados quantitativos, né? Então, para a gente associar aí a função probabilidade, então o que a gente precisa é fazer com que essa variável aleatória x e os valores assumidos, tá? Eles tenham uma associação direta com a probabilidade de ocorrência dentro do espaço amostral. Então, o que a gente tem? O somatório das probabilidades sempre vai ser igual a 1. Então, os valores x1 até xn vai corresponder às probabilidades de P1 até Pn. Tá? Logo, essa função, tá, de correspondência é conhecida como a função probabilidade, tá, do experimento. Então, logo, a função P de x, que é igual a xi, determina a distribuição da probabilidade da variável aleatória. Então, percebam que aqui, ó, nesse experimento aqui, ele assume mais ou menos aquele formato da curva que a gente vem falando, né, da normal gaussiana. E aí, como a gente sabe que o somatório das probabilidades é sempre 1, então o que essa curva aqui nos representa é que o somatório dos resultados contidos aqui pela curva vai ser sempre igual a 1. Bem, da mesma forma, vamos fazer aqui a nossa função probabilidade. Então, nós temos o experimento, né, que é lançar duas moedas, e aqui nós temos o nosso espaço amostral definido. Nós temos a variável aleatória, que implica no contradomínio, que é a contagem da quantidade de caras, e nós temos associado ao experimento a probabilidade de ocorrência da variável aleatória discriminada. Então, nós temos aqui o espaço amostral, nós temos o contradomínio, e o que nos resta fazer agora é justamente a probabilidade. Então, a probabilidade de dar cara, tá? Então, o primeiro experimento, né, o primeiro lançamento, é duas possibilidades em 4, e a probabilidade do segundo resultado ser cara também vai ser 2 vezes 4, ou seja, 1/4.
A probabilidade de dar cara e coroa vai ser igual à probabilidade de dar cara, que é 2 sobre 4, vezes a probabilidade de dar coroa, que é 2 vezes 4, totalizando aí 1/4 também, né? A probabilidade de dar coroa e cara é igual à probabilidade de dar coroa, que é 2 sobre 4, vezes 2 sobre 4, que é a probabilidade de dar cara, que aí dá 1/4. E a probabilidade de dar coroa também vai ser 1/4. Contudo, o experimento, né, de forma muito clara, é apenas a contagem, né? Então, quantas caras, a probabilidade de dar uma cara vai ser dado pelo somatório das probabilidades individuais, ou seja, 1/4 mais 1/4, que é igual a 1/2. Então, por conseguinte, nós teríamos aí a função probabilidade de ocorrência de dar duas caras igual a 1/4, a probabilidade de dar uma cara é 1/2 e a probabilidade de não dar nenhuma dos resultados da variável aleatória é 1/4. De tal forma que o somatório das probabilidades, como a gente já era esperado, sempre vai dar 1. Ok, pessoal?